Olá, estamos aqui para mais uma aula de bioclimatologia do curso de Medicina Veterinária do Distrito Federal da Paraíba, Campos Souza. Na aula de hoje nós vamos estudar 3 processos. Primeiro nós vamos estudar o estresse térmico, depois a ingestão de alimento, em seguida produção e composição de leite. O objetivo geral da nossa aula hoje é compreender a inter-relação entre esses 3 processos. Ao final da aula nós devemos responder a seguinte pergunta: qual a relação que existe entre estresse térmico, ingestão de alimento e produção e composição do leite? Bom, para ajudar a nossa reflexão, nós vamos começar observando esta imagem. Esta imagem foi obtida no Instituto Federal da Paraíba, Campos Souza, no mês de novembro de 2012, por volta das 13 horas. A primeira coisa que a gente observa nessa foto é o comportamento dos animais. Ou seja, é possível perceber que a grande maioria dos animais está buscando sombra, ou seja, eles estão embaixo da árvore. Pouquíssimos animais estão procurando pastar ou se alimentar. E isso, claro, porque nesse momento é um horário onde o sol está bastante intenso e esses animais estão fugindo do sol para evitar o processo de termogênese. E ao buscar proteger-se do sol embaixo das árvores, esses animais deixam de se alimentar. Consequentemente, vão diminuir a ingestão de alimento. No entanto, é importante observar que nessa mesma paisagem, outro fator contribui para a diminuição da ingestão do alimento, que é a própria qualidade do alimento. Então aqui a gente pode ver que esse é um alimento, esse pasto, ele não é um pasto de boa qualidade, é um pasto já bastante rico em fibra em detergente ácido, ou seja, em FDA, que são fibras do tipo, por exemplo, lignina, são fibras de difícil digestão. Consequentemente, esses animais diminuirão a ingestão desse alimento. Principalmente porque, ao ingerir esse alimento requer um gasto metabólico muito maior para ser digerido, ou seja, ele é um alimento mais duro, consequentemente é mais difícil de mastigar e mais difícil de ruminar, o que contribuiria para a geração do calor endógeno dos animais, ou seja, contribuiria para um processo de termogênese endógena pelo aumento do metabolismo resultante da necessidade da digestão do alimento de má qualidade. Ou seja, nesse caso os animais deixam de pastar por 2 fatores principais, por conta do sol e por conta da qualidade do alimento. O fato de não pastar vai, consequentemente, reduzir a ingestão de matéria seca. E a gente aprendeu lá em nutrição que é na matéria seca onde encontram-se os nutrientes necessários à manutenção do organismo animal, ou seja, a manutenção fisiológica das suas necessidades fisiológicas, bem como da sua capacidade produtiva e reprodutiva. Então, se os animais ingerem pouca matéria seca, consequentemente, eles vão ingerir menos nutrientes. Vale aqui um destaque para a questão da ingestão versus o gasto de energia. Então, aqui nós criamos 2 condições. Uma condição de um animal em estresse térmico e uma condição de um animal em conforto térmico. Na condição do animal em estresse térmico, o gasto de energia desse animal vai ser maior que de um animal em conforto térmico. No entanto, a gente viu a partir do estudo da imagem anterior que a ingestão de alimento, a ingestão de energia, nesse caso aqui que é a nossa variável estudada, vai ser bem menor do que os animais em conforto térmico. Ou seja, os animais em estresse térmico gastam mais energia, mas ingerem menos energia. Enquanto que os animais em conforto térmico, eles gastam menos energia quando comparado àqueles e acabam ingerindo a quantidade de energia gasta ou até mais que a quantidade de energia gasta, se assim o alimento que eles têm à disposição
permitir e oferecer essa qualidade. Bom, essa condição coloca os animais numa situação de balanço energético negativo. Essa ideia do balanço energético negativo, ela vale também para a proteína, né? Já que os animais estão ingerindo pouca matéria seca, e na matéria seca está contida também a proteína. Mas nós tomamos aqui como referência a energia, né? Ou seja, os animais que deixaram de pastar por estarem numa situação de desconforto térmico, entraram num quadro de balanço energético negativo. E uma das principais consequências do balanço energético negativo é diminuição da produção de leite. Então, só para a gente tomar como exemplo, nós pegamos um artigo cujo título é Perfil Ambiental e Efeito da Temperatura Crítica na Produção de Vacas Holandesas em Clima de Deserto. Então, esse foi um artigo produzido por pesquisadores no Arizona, nos Estados Unidos. Bom, a primeira coisa que os pesquisadores trabalharam foi uma variável que a gente ainda não estudou, mas é uma variável chamada de THI, ou seja, Índice de Temperatura e Umidade, também chamada em português de ITU, ou seja, Índice de Temperatura e Umidade. A sigla em inglês é THI. Então é um índice que calcula a relação entre umidade e temperatura e indica se o ambiente oferece ou não conforto para os animais. Então, THIs abaixo de 72 são considerados bons, acima de 72 já é considerado condição de estresse térmico. Então, assim, essa história do THI, dessas variáveis de monitoramento ambientais, serão objetos das nossas próximas aulas. No entanto, para essa aula de hoje é importante a gente entender que essa é uma variável que indica se o ambiente está ou não favorável ao conforto dos animais. E é uma variável que envolve temperatura e umidade ambiental. Ou seja, é uma variável que envolve temperatura e umidade do ar. Então, os pesquisadores observaram que, por exemplo, entre os meses de maio e outubro, o THI esteve sempre acima de 72. Com destaque para os meses de julho e agosto, que o THI estava de 80,9 e 80, respectivamente. Bom, aqui os autores fizeram uma correlação entre a produção diária de leite em quilos e a temperatura máxima do ambiente. E aí eles observaram que quanto mais aumenta a temperatura máxima, menor é a produção do leite. Nesse outro gráfico, eles fizeram a relação entre a média diária da produção de leite e o índice de temperatura e umidade. Então, quanto maior foi o índice de temperatura e umidade, menor também foi a produção do leite. Ou seja, confirmando o que nós viemos discutindo, que animais em situação de desconforto térmico têm uma produção de leite menor. E isso está relacionado principalmente à sua pouca ingestão de matéria seca e também ao maior gasto energético que esses animais vão ter para manter o processo de homeotermia, gastando a energia que seria direcionada para o leite. Ou seja, eles gastam mais energia para manter a homeotermia e ingerem menos matéria seca, consequentemente ingerem menos energia. Então, aqui os autores fizeram um gráfico mostrando a média da produção de leite por vaca, quilos dia, em relação aos meses do ano. Então, veja que os meses que tiveram menor produção foram os meses de julho e agosto, que são exatamente os meses onde o THI foi mais alto, que foi 80,9 e 80 no mês de agosto. Enquanto que os meses de dezembro e janeiro foram os meses de maior produção média por vaca. E foram também esses meses os meses que apresentaram THI mais baixo, como a gente pode observar lá naquele quadro
do THI. Então vejam só aqui os meses de janeiro 51,4, o mês de dezembro 54,9, ou seja, os 2 meses que apresentaram THI mais baixo, consequentemente foram os 2 meses que os animais apresentaram maior produção média de leite, como mostra aqui esse gráfico. Ok? Seria dezembro, janeiro, aqui. Bom, e aí esses autores fizeram uma coisa bem interessante, né? Então eles montaram um esquema onde é possível visualizar quais são os meses que os animais estão em situação de termoneutralidade e quais são os meses que os animais estão em situação de estresse térmico. Então esse tipo de quadro ele é importante porque ele pode ajudar aos criadores e criadoras a planejarem a sua criação e a adotarem práticas para diminuir o efeito do estresse térmico sobre os animais. Então vejam que os meses ótimos foram os meses de janeiro e dezembro. A gente viu lá, confirmou o THI e confirmou também pela produção de leite, né? Os meses de fevereiro, março e novembro, embora os animais em situação de termoneutralidade, mas já foram um pouco mais quentes que janeiro e outubro. Janeiro e dezembro, perdão, que janeiro e dezembro. Já os meses de abril, maio e outubro foram meses que os animais entraram numa condição de estresse térmica leve, os meses de junho e setembro moderado, e os meses de julho e agosto estresse térmico severo, confirmado lá também pelo THI e pela produção de leite. Ou seja, este trabalho mostra claramente a influência das condições ambientais na produção de leite de vacas holandesas, nesse caso, que foi estudada especificamente essa raça. Bom, além da diminuição da ingestão de matéria seca, balanço energético negativo, diminuição da produção de leite, a diminuição da ingestão de matéria seca também leva a uma redução da ingestão de FDN, ou seja, fibra em detergente neutro. Essa FDN, essa fibra em detergente neutro, aí nós estamos falando principalmente de celulose, uma vez no rumen dos animais, ela seria matéria-prima para a microbiota, principalmente de bactérias celulolíticas e protozoários, que iriam degradar essa celulose e teria-se como principal produto desse processo de degradação o ácido graxo volátil acetato. Esse ácido graxo volátil acetato, por sua vez, em animais de condição de estresse térmico, estará diminuído. A redução da produção de ácido graxo volátil, principalmente de acetato, vai influenciar diretamente na lipogênese, tendo em vista que esse ácido graxo ele é importante para o processo de lipogênese. E aí vai ter efeito direto no teor de gordura do leite, ou seja, pouco acetato, consequentemente menor teor de gordura no leite. E aí a gente tem 2 problemas para a produção do leite nos animais que estão em condição de estresse térmico. Primeiro, a queda na produção. Segundo, a queda no teor de gordura. E aí a gente pegou para exemplificar um trabalhinho aqui cujo título é Efeito do estresse térmico sobre a produção, composição química do leite e resposta termorregulatória de cabras da raça alpina. O trabalho ele foi feito em câmaras climáticas e foi considerado 2 situações: animais colocados em situação de termoneutralidade, animais colocados em situação de estresse térmico. Para os animais em situação de termoneutralidade, o ITU, ou seja, índice de temperatura e umidade, ficou entre os horários de 8 e 17, ficou em torno de 71. Entre os horários de 17 e 8, ficou em torno de 70. Enquanto que os animais em situação de estresse térmico, o ITGU no horário de 8 às 17 ficou em torno de 86, e no horário de 17 às 8 ficou em torno de 77. Okay? Então vejam que esse ITGU aqui está bem acima, esses 2 ITGUs estão bem acima de 72, o que caracteriza um ambiente
fora da zona de conforto dos animais. E aí os pesquisadores buscaram monitorar algumas variáveis para entender as consequências dessas duas situações na produção e na composição do leite de cabras de raça alpina. Então, vejamos esse conjunto de resultados aqui. Então, vejam que comecemos a estudar pela parte da produção de leite. Então, vejamos que a média da produção de leite nos animais de terneutralidade foi de 1,02 kg, enquanto que nos animais em estresse térmico foi de 0,96 kg. Ou seja, que já é possível observar que os animais em terneutralidade produziram mais leite que os animais em estresse térmico. O teor de gordura, que é o que interessa principalmente nesse artigo aqui a gente observar. Os animais em terneutralidade tiveram um teor de gordura de 3,41, enquanto que os animais em estresse térmico 3,25. Porcentagem de proteína 3,01 contra 2,82, também menor para os que estavam em condição de estresse térmico. Lactose 4,66 contra 4,63. E sólidos totais do leite 11,40 contra 10,75. Ou seja, houve uma diminuição na produção do leite, mas também houve uma diminuição na concentração de nutrientes no leite. Ou seja, esse leite produzido por animais em situação de estresse térmico é um leite que tem menor valor nutritivo e também tem menor quantidade de matéria seca, o que vai diminuir o seu rendimento na indústria quando no momento da produção de derivados. Bom, aqui só para a gente entender por que houve a diminuição na produção e na composição do leite. Primeiro é que os animais em termoneutralidade ingeriram mais matéria seca que os animais em estresse térmico. Água. Então vamos estudar a água. Água, os animais em estresse térmico ingeriram uma quantidade de água mais de 2 vezes maior que os animais em termoneutralidade, ou seja, a água aqui na tentativa de ajudar o processo da homeotermia. E também porque esses animais estavam, para manter a homeotermia, eles estavam perdendo água tanto pela respiração quanto pela transpiração, ou seja, era a perda de calor evaporativo, via evaporação. Estavam perdendo calor via evaporação, então precisavam ingerir mais água para repor a água perdida via evaporação. E os animais também perderam peso. Os animais em situação de estresse térmico acabaram o experimento com um peso menor que os animais em situação de termoneutralidade. Bom, e aí agora a gente encerra nossa aula por aqui. No entanto, a gente volta lá para a sala de aula. No entanto, a gente volta para a nossa sala de aula virtual e lá vamos ao fórum de discussão, onde cada um vai poder postar suas perguntas, suas dúvidas, e nós vamos poder interagir todo mundo junto na tentativa de aprender um pouco mais sobre a relação entre esses 3 processos. É importante que todos e todas participem do fórum de discussão. Um grande abraço, muita paz para todos nós.